Via de regra, as sociedades que nós estudamos aqui no direito empresarial, via de regra, são aquelas que têm os 3 elementos para ser empresário, do artigo 966 do Código Civil: profissionalismo, busca do lucro e organização empresarial. Então, nós temos lá o estudo das sociedades, o dito direito societário, estuda as sociedades como um todo. É claro que o nosso recorte aqui é a sociedade empresária. Como é que eu sei a distinção de uma para a outra, professor? De uma sociedade empresária para a outra sociedade regida pelo direito civil? Você vai por exclusão. Você joga lá os requisitos para ser empresário. Tem os 3 requisitos do artigo 966 do Código Civil? Tem. Trabalha com profissionalismo, não habitualidade, continuidade. Trabalha com profissionalismo, habitualidade, não eventualidade. Busca o lucro, exerce uma atividade econômica e tem organização empresarial, ou seja, articula os 4 fatores de produção. Então, sociedade empresária. E se furar algum desses 3, professor, não é sociedade empresária. Vai ser sociedade simples. Estas regras estão no artigo 982 do Código Civil. E, doutora, este artigo é importantíssimo para nós, porque vai distinguir a sociedade regida pelo direito empresarial da sociedade que é regida pelo direito civil. Presta atenção, doutor. A sociedade regida pelo direito civil, sociedade simples, não pode pedir recuperação. De novo, sociedade simples regida pelo direito civil não pode pedir recuperação de empresa. Ao passo que sociedade empresária, sim, com certeza. O maior benefício de ser empresário no Brasil é que no eventual crise econômico-financeira, esta sociedade empresária poderá pleitear este benefício do Estado, recuperação de empresa, ao passo que a outra, sociedade simples, não. Então, são essas ideias gerais do direito societário. Se você pegar aqui, dentro das sociedades contratuais, que você tem várias espécies, você tem sociedade personificada, você tem sociedade não personificada. Ou seja, sociedades que têm personalidade jurídica e sociedades que não têm personalidade jurídica. Um momentinho só aqui, deixa eu compartilhar a tela com você. Isso, tela compartilhada. Muito bem. Nós temos aí sociedade que tem personalidade jurídica personificada e sociedade que não tem personalidade jurídica. Nós vamos falar da sociedade que tem personalidade jurídica. A sociedade que tem personalidade jurídica, por sua vez, pode ser contratual e pode ser institucional. Pode ser contratual, pode ser institucional. A sociedade institucional, nós aplicamos uma lei especial, que é a Lei 6.404/76, que nós chamamos de Lei das SAs. Por isso que ela é tratada como sociedade institucional. Ao passo que as sociedades contratuais são regidas por contrato social, e é o foco da nossa aula de hoje. Professor, quais são as sociedades contratuais? Vem comigo, turma. Comigo no slide. Sociedade simples. Sociedade em nome coletivo. Sociedade em comandita simples. Sociedade limitada. Nós temos a evolução dessa sociedade limitada. Alteração recente, sociedade unipessoal limitada. E nós temos as cooperativas. Estas são as espécies das sociedades contratuais, regida por contrato social. As outras espécies são regidas por estatuto. Sociedade comandita por ações, sociedade anônima. Professor, dessa renca de sociedade, o que interessa para nós? Vamos lá. Então, para mim, por favor. Doutora, o que interessa para nós, especialmente na aula de hoje, sociedade simples, sociedade limitada.
sociedade simples, sociedade limitada. Professor, mas sociedade simples, por que que ela é interessante aqui? Por que que ela é importante para nós, tendo em vista que o senhor acabou de falar? Que ela é regida pelo direito civil e, no eventual crise econômico-financeira, não pode fazer o uso de recuperação judicial. É verdade. A sociedade simples é regida pelo direito civil. Não pode pleitear recuperação judicial. É verdade. Porém, o regramento do capítulo da sociedade simples, turma, forma o que nós chamamos de teoria geral das sociedades. De novo, presta atenção, doutor, presta atenção, doutora. O regramento da sociedade simples forma o que nós chamamos de teoria geral das sociedades, como se fosse uma parte geral, uma preparação para falar da parte especial, tal qual o Código Civil. O Código Civil não tem uma parte geral, com 3 livros, preparatória para a parte especial, com 5 livros? Aqui é a mesma coisa, a parte geral das sociedades é o capítulo do Código Civil voltado para a sociedade simples. Feito esse introito, essa teoria geral das sociedades, aí sim, nós vamos para as outras espécies de sociedades, contratuais e empresárias. No nosso caso aqui, nós estamos dando destaque para qual mesmo? Sociedade limitada. Esse aqui é o nosso foco. Por quê? Porque a sociedade limitada que na prática, no dia a dia, é que você vai ser mais cobrado no exame da OAB e para provas e concursos em geral. Mas para chegar em sociedade limitada, a gente tem que passar pelas regras da sociedade simples. Por que mesmo? Isto porque ela forma a teoria geral das sociedades, ok? Muito bem, então peço ao senhor, peço à senhora que pegue o seu Código Civil, que nós vamos falar das sociedades contratuais. As sociedades contratuais estão no Código Civil. As institucionais que estão em legislação especial, ok? Pegue o seu Código Civil para que a gente possa fazer os devidos apontamentos. O nosso foco aqui hoje é falar de sociedade simples e já preparar aí para a sociedade limitada, ok? Muito bem. Você tem a sociedade em nome coletivo, que está no artigo 39. O foco hoje não é sociedade não coletivo. Você tem a sociedade em comandita simples, que está no 1045, mesma coisa. O nosso foco aqui hoje é falar de sociedade simples. Esta sim. A sociedade simples, foco no slide, por gentileza. A sociedade simples. O regramento está no artigo 982 e 983. Sociedade simples, regras aí, artigo 982 e 983 do Código Civil. O que é a sociedade simples? O que é a sociedade simples? Olha lá. A sociedade simples remete a parcerias entre profissionais prestadores de serviço, constituindo casos em que eles mesmos, isso aqui é importante, hein? Eles mesmos, sem auxílio de terceiros, sem auxílio de colaboradores, eles mesmos exercem a atividade para a qual a sociedade existe. Exemplos são sociedade entre médicos, sociedade entre advogados, olha nós aí, ó, sociedade entre advogados e outros profissionais cujas atividades, ou seja, as profissões correspondem à própria finalidade da União. São os profissionais intelectuais de natureza artística, literária e científica. A gente até brinca com o mnemônico aqui, ó, Alice. Artística, literária e científica. Esta galera aqui, quando se une em sociedade, via de regra, essa sociedade será uma sociedade simples. Esse tipo de sociedade explora prioritariamente atividade de prestação de serviço, notadamente intelectual, e você tem aqui também a cooperativa. Cuidado com a cooperativa. A cooperativa é uma sociedade simples porque a lei manda. É um critério legal da lei. Se você parar para analisar uma cooperativa, ela tem quase que todos os requisitos, quiçá todos os requisitos para ser uma sociedade empresária. Mas aí o legislador fala, não, para a cooperativa, eu, legislador, quero que seja trabalhado as regras da sociedade simples, não de regras de sociedade empresária. Muito bem. Muito bem. Basicamente, essa moçada, turma, basicamente essa galera aqui, esses profissionais intelectuais,
as atividades que eles exercem não correspondem às atividades mercantis, tá? Então, basicamente, é isso. Daria para falar mais sobre o assunto? Daria, mas o foco é esse aqui. Em geral, o conceito está ligado a atividades de natureza científica, artística e literária. É o que nós falamos da Alice. Muito bem. Pergunta-se: como se dá a Constituição? Como é que eu crio uma sociedade simples? Tem que ser levada para qual registro? Qual é o prazo? Pessoal, se atente. A maioria das perguntas que nós fazemos aqui já são preparatórias para as perguntas que virão no seu concurso, as perguntas que virão na sua prova, especialmente exame da OAB, FGV, delegado federal, inclusive. Então é importante que você reflita sobre essa temática e já vai se preparando para o que vem por aí. O grosso de direito empresarial é direito societário. E direito societário é o estudo das sociedades como um todo, seja sociedade empresária ou não. É claro que o nosso recorte são as sociedades empresárias. Aquelas sociedades que trabalham com profissionalismo, continuidade, habitualidade, não eventualidade. São aquelas que exercem uma atividade econômica, busca lucro, atividade lucrativa, organizam os fatores de produção. Tem organização empresarial para a produção de bens, produção de serviços, circulação de bens, circulação de serviços. Esta é a essência aí do empresário, os requisitos para ser empresário. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. A pessoa física nós chamamos de empresário individual. A pessoa jurídica nós chamamos de sociedades empresárias. Ok? Muito bem. Mas para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio em sociedade empresária, é importante passar pela ponte da parte geral do estudo das sociedades. E esta ponte, esta parte geral, para seguir frente à parte especial, que são as sociedades empresárias propriamente dito, essa ponte é a sociedade simples, que é o que nós estamos estudando aqui. Ok? Então, como que se dá a constituição de uma sociedade simples? Tem que ser levada a registro? Qual é o prazo? Bora lá. A constituição de uma sociedade simples ela é feita através de contrato social. Sociedade limitada também. Ou seja, as sociedades contratuais, por isso que elas são chamadas assim, sociedades contratuais. A sociedade anônima é uma sociedade institucional. Por quê? Porque a lei que nós aplicamos não é o Código Civil, é uma lei especial. É a 6.404 de 76, chamada Lei das SAs. Tá? Mas isso é uma outra matéria, isso é uma outra aula. Okay? Foco hoje nas sociedades contratuais, que são constituídas por contrato social. Contrato social é um instrumento que vai dar vida para as sociedades contratuais. Muito bem. Prazo. O sócio tem 30 dias. 30 dias para registrar o contrato social. E onde que eu registro? Onde que eu registro os atos constitutivos da sociedade simples? Presta atenção. Olha, a sociedade simples, como ela não é empresária, eu não vou registrar na junta comercial. Não vou registrar na junta comercial. Por quê? Porque ela não é empresária. Se fosse empresária, seria na junta comercial. Como não é, é no registro civil das pessoas jurídicas. Esta regra está no artigo 1050 do Código Civil. Esta regra está no artigo 1050 do Código Civil. Ok? Eu já peço ao senhor, eu já peço à senhora que confirme no seu código se esse artigo já está grifado, porque eu já comentei algumas vezes esse artigo aqui com você. Ó, o artigo 982, ó, o artigo 966 é básico. 966. O parágrafo único do 966. Estou tendo visitas aqui na minha... Oxe, peraí só um instante. Visitas na luz do meu estúdio. Um momentinho.
Muito bem. Direito ambiental aqui. Meu Deus, o que é isso? 966, caput. Parágrafo único do 966. Importantíssimos artigos aqui para nós. O artigo 982. O artigo 982. Tudo do Código Civil, né, professor? O artigo 982. Muito bem. Agora estamos falando do artigo 1050. 1050. Já vai fazendo nota desses artigos aí, doutor. Já vai fazendo nota desses artigos aí, doutor. E já coloca um destaque muito grande na sua legislação seca, porque isso é matéria relevante, isso é matéria importante. Muito bem. Sócios. Como é que fica a questão dos sócios aqui, professor? Sócios. Com relação aos sócios, senhora. Com relação aos sócios, senhora, temos várias formas que nós podemos trabalhar aqui dentro da sociedade simples, tá? Formas de integralização do capital social. Responsabilidade do sócio. É responsabilidade limitada ou ilimitada, professor? Quais são os direitos dos sócios? Como é que a gente faz para excluir um sócio? E uma vez que esse sócio é excluído, ele sai fora da sociedade. Ou ele sai fora da sociedade. Ele tem um dinheiro com a sociedade, ele tem um crédito com a sociedade. Como é que seria o acerto? O nome disso é pagamento dos haveres do sócio. E o sócio que se retira da sociedade ou ele é excluído, como é que fica a responsabilidade desse sócio? São todos temas de relevância muito grande. Ok? Muito bem. Então vamos lá? Formas de integralização do capital social. O capital social é um investimento que os sócios fazem na pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica desenvolva as suas atividades. Integralização é o efetivo pagamento deste capital. Como é que eu posso integralizar o capital social? Eu posso integralizar através de dinheiro, posso integralizar através de bens, carro, computador, posso integralizar através de crédito, posso, nota promissória, duplicata e vai por aí afora. Agora, uma coisa é importante aqui para nós, na sociedade simples. O sócio pode integralizar a sua participação societária com prestação de serviço. Aqui é possível? Aqui é possível. Na sociedade simples é possível. Turma, toma cuidado com isso aqui. Porque na sociedade limitada, se aqui fosse uma sociedade de responsabilidade por cotas limitada, turma, e não a sociedade simples, aí neste caso não ia poder. Perceba que é uma questão muito boa para se colocar no exame da OAB. Como é que eu integralizo o capital social na sociedade simples? Com dinheiro, com bens, com crédito, com prestação de serviço. Como é que se integraliza o capital social na sociedade limitada? Com dinheiro, com bens, com crédito. E como é que fica a prestação de serviço? Aí não, porque é uma LTDA. Seria uma LTDA, ok? Muito bem, mas como aqui não é aula de LTDA, prestação de serviço aqui pode? Prestação de serviço aqui pode como modalidade de integralização do capital social, ok? É claro, né, se o sócio vai integralizar o capital social com prestação de serviço, aí o 1006 é importante aqui, tá? Ele só pode prestar serviços exclusivamente para aquela sociedade. Ele não pode prestar serviço para outra sociedade. São as regras do artigo 1006 do Código Civil. Já dá uma grifada aí, por gentileza? Enquanto você grifa, eu vou expulsar esses invasores aqui.
Beleza, professor, já grifei o artigo 1006 do Código Civil. Excelente, tá? Excelente. Responsabilidade sócio. Responsabilidade sócio também é tema interessante aqui para nós. Estamos na sociedade simples. Não se esqueça disso, doutor. Não se esqueça disso, doutor. O nosso recorte aqui, dentro de direito empresarial, direito societário. E dentro do direito societário, você tem o estudo das sociedades de forma ampla. Você tem sociedade que é empresária e você tem sociedade que não é empresária. Dentro das sociedades que são empresárias, você tem sociedades contratuais e você tem sociedades institucionais. Nós estamos falando das sociedades contratuais, como um todo. Estamos falando da sociedade simples, preparando para chegar lá para as sociedades empresárias, contratuais e empresárias, com destaque à sociedade de responsabilidade por cotas limitadas. Estamos, então, falando do regramento geral da sociedade simples, regramento este que eu aplico lá subsidiariamente em complemento ao capítulo da sociedade de responsabilidade por cotas limitada, que com certeza é a principal espécie de sociedade empresária que você deve estudar para o exame da OAB. Delegado federal, inclusive, também. Ok? Muito bem. Então, responsabilidade do sócio. Responsabilidade do sócio pode ser limitada, pode ser ilimitada. Quem vai definir isso é o contrato social, turma. Quem vai definir se a sociedade de sócios é limitada ou não é o contrato social. Por isso que é importante você ter aí um contrato social muito bem feito. Está aqui no artigo 997, inciso 8º do Código Civil. Já toma nota. Professor, como é que isso cai na minha prova? Como é que isso cai na minha prova? Eita, pergunta boa, viu? Eita, pergunta boa. A pergunta cai na sua prova desse jeito aqui, ó. Se o contrato falar, ótimo, mas e se o contrato não falar? E se o contrato for omisso? Como é que fica isso? Ora, se o contrato for omisso, na omissão do contrato a responsabilidade vai ser ilimitada. E é isso que cai na sua prova. É isso que cai na sua prova. Então já dei destaque disso aqui, ó. Se o contrato for omisso, não falar nada, a responsabilidade é ilimitada. Onde está isso, professor? 1023. Ó, responde os sócios pelo saldo. 1023, já pega aí, já dá uma grifada, por favor, no artigo 1023 do Código Civil. Na omissão do contrato, o sócio responde pelo que estiver faltando no caso de uma eventual execução. Responsabilidade ilimitada. Direito sócio. O sócio tem vários direitos aqui na sociedade. Participação dos lucros, participação das deliberações sociais, direito de retirada, de recesso. Turma, esse direito de retirada aqui não é retirar dinheiro do caixa, não. Ah, eu vou ali e vou retirar 100 mil reais do caixa. Não, não é isso, não. O direito de retirada, o direito de recesso, é o direito de ir embora. É o direito de se retirar da sociedade. Estou indo embora. Agora. As minhas malas já estão lá fora. Ok? Então, são direitos do sócio. Participação nos lucros, turma, é direito do sócio. O contrato não pode excluir esse tipo de direito sob pena de nulidade. A gente pode limitar o lucro, mas não pode o quê? Não pode excluir. Já pega o 1008, já dá um destaque por gentileza lá, ó, é nula, nulidade absoluta, a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e perdas. Já pega o 1008, já dá uma destacada aí, por favor. Participação nas deliberações sociais. Esta regra aqui, canta para mim, por favor. Doutor, olha para mim. Doutor, olha para mim. Olha para mim, doutora. Vamos lá. Esta regra que eu vou te falar aqui, as participações nas deliberações sociais, ou seja, como são tomadas as decisões na sociedade simples. Como são tomadas as decisões na sociedade simples. Esta regra, tudo que eu falar aqui para você, é o mesmo regramento que a gente aplica lá na sociedade de responsabilidade por cotas limitada.
É mesmo, professor, importantíssimo. Então, se nós temos uma sociedade simples, ou mesmo uma sociedade limitada, a forma de tomar decisão é em cima deste regramento que eu vou te falar aqui agora? Exatamente. Importantíssimo. Tá? Você vai ganhar o dia, você vai ganhar a noite por estar assistindo este recorte aqui. Vamos lá, então. Compartilhando a tela novamente. Estamos no artigo 1010 do Código Civil. Como são tomadas as decisões na sociedade simples? Que, lembrando, é o mesmo regramento para a sociedade de responsabilidade por cotas limitada, que é a principal sociedade empresária aqui para nós. Bem. Como são tomadas as decisões na sociedade simples? Canse somente para o slide, por favor. Muito bem. Muito bem. Digamos que nós vamos trabalhar com ampliar as instalações. Nós temos uma farmácia, nós temos um bar, sei lá. Qualquer estabelecimento empresarial. Aliás, aqui não é empresarial, né? Nós estamos falando de sociedade simples. Uma clínica veterinária, vai. Muito bem. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, 3 tipos de sócio. 3 tipos de sócio. O cruzeirense, o flamenguista, o corintiano. 3 tipos de sócio, em homenagem aos times brasileiros. O cruzeirense, com aquela visão de águia, aquela visão empreendedora, aquela visão além do alcance. Você tem o Flamengo, que já não tem tanta visão assim, não, quebradeira danada. E o Corinthians, salve o Corinthians. Você tem o corintiano. Muito bem. Então, olha lá. Vamos ou não ampliar as nossas instalações? É o tema posto em votação para tomada de decisão. O cruzeirense, como eu já falei para você, com aquela visão empreendedora, com aquela visão além do alcance, fala, não, em tempos de crise é hora de investir. Voto sim. E o Flamengo? Poxa vida, eu tô numa quebradeira danada, tá pegando até fogo na minha casa, tá pegando até fogo no ninho do urubu. Eu voto não. Sem falar na covardia que eu sou, né? Sou covarde de pessoa. E aí, corintiano? Vamos ou não ampliar as nossas instalações? O corintiano olha para você e fala: oi? Instalações? Mano, o que é isso mesmo? Já que eu não sei o que é instalação, eu voto não. Muito bem. Então, olha lá. Nós temos aqui um voto para o sim e 2 votos para o não. Qual a decisão que vai prevalecer? Qual a decisão que vai prevalecer? O voto do sim ou o voto do não? Turma, aqui, o critério que vai ser levado aqui no primeiro momento não é quantidade de sócio, é o capital social votante. Qual foi o valor do capital social que votou a favor do sim? 51%. E qual é o valor do capital social que votou a favor do não? Menos 51%. Ou seja, então aqui vai vencer o quê? A maioria do capital votante. Aqui vai vencer o sim. Por quê? Porque tem 51% da participação societária. O voto é computado em cima da participação do capital no primeiro momento. Olha lá, qual a decisão vai prevalecer? É a decisão do sim. Por quê? Porque a decisão é pela maioria dos votos e o voto é computado de acordo com o capital social. Aí fica o tema relevante para você aqui, doutor. É a maioria do capital social é que deve prevalecer. Por isso que aqui é o voto do sim. Entendeu? Então, no primeiro momento, não é a quantidade de pessoas. Não.
É o valor do capital social. O valor aqui foi superior, o voto do sim, em detrimento ao voto do não. Isso, então, prevalece o voto do sim, porque o que deve prevalecer é a maioria do capital social. Show de bola? Show de bola. Muito bem. Próximo exemplo. Vamos complicar. Vamos complicar. Mesmo esquema. Vamos ou não ampliar as nossas instalações? O sócio cruzeirense vota sim. Sócio cruzeirense vota sim. O sócio flamenguista vota não. O sócio corintiano vota não. Tá, agora eu fiquei atento, professor. Agora eu vou no capital social. Isso, vou no capital social. Muito bem. No capital social, quantos por cento do capital social votou no sim? 50. E quanto por cento do capital social votou no não? 30 mais 20. Opa, peraí, professor. Mas deu empate no voto do não? Com relação ao capital social, ó, 20% mais 30% deu isso mesmo. Deu 50%. Empatou o capital social. E aí? Como é que desempata? O que o senhor acha, doutor? O que o senhor acha, doutor? Como empatou, vamos para o primeiro critério de desempate. Empatou o capital social. Como é que desempata? Número de sócios. É mesmo, professor? Isso, número de sócios. Então, olha lá. Quantos sócios votou a favor do sim? 1. E quantos sócios votaram a favor do não? 2. Então, qual é o que vai prevalecer? Vai prevalecer o maior número de sócios. Então, vai prevalecer o voto do não. Não vamos ampliar as instalações. A decisão que vai prevalecer é a decisão do não, porque empatou o capital social. Mudando o exemplo mais uma vez, para complicar mais ainda a nossa vida. Vamos lá. Presta atenção. Já sei que o voto para tomada de decisão é em cima do capital social. Isso mesmo. Se empatar número de sócios. Isso. Sabedor disso, o que o sócio cruzeirense fez? Olha, então já que é assim, já que o número de sócios pode ser critério de desempate, eu vou arrumar um laranja, então. Então, o cruzeirense com essa visão empreendedora, essa visão além do alcance, essa visão de superação de adversidades, ele foi buscar um laranja. Me dê o nome de um time aí, laranja, doutor. Um time qualquer aí. Ou um time da sua preferência. Vai. Vai, doutor. Ó, estamos falando do Cruzeiro, do Flamengo e do Corinthians. Me dê um time. Vasco, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, pode ser? Pode ser. Pode ser. Vamos colocar aqui a Ponte Preta, que eu gosto. Palmeiras. Boa. Vou colocar aqui o Palmeiras. A Mancha Verde. O Palmeiras. Show de bola. Então vamos lá. Olha lá. O que o Cruzeirense fez? Sabedor deste empate e desempate pelo número de sócios, ele pegou os 50% que ele tinha e transferiu para o Palmeiras, para o palmeirense. Ok? Então vamos lá. Mesma pergunta. Vamos ou não ampliar as nossas instalações? Quantos por cento do capital social votou a favor do sim? 1% aqui, que foi o testa de ferro do Cruzeirense, o Palmeiras. O Cruzeirense tinha 50%, cedeu 1%. Então, olha lá. Quanto que ficou aqui agora?
Capital social, 50%. Então, aqui, 50% votou a favor do sim. Quantas pessoas votaram a favor do sim? 2 pessoas. Muito bem. Quantos por cento do capital social votou a favor do não? Vamos somar? 20% mais 30%, 50%. Opa, empatou o capital social. Capital social empatado. Certo. Qual que é o primeiro critério de desempate? Capital social. Depois, como é que nós vamos desempatar? Número de sócios. Quantos sócios votaram a favor do não? Não, não vamos não ampliar as nossas instalações. 2. Houve empate. Perceba, senhora, que deu um novo empate aí. Empatou a porcentagem de capital social a favor do sim. Empatou também, inclusive, a favor do não. Então, olha lá. E número de pessoas, que é o primeiro critério de desempate? 2 pessoas votaram a favor do sim. Vamos sim abrir, vamos sim ampliar as nossas instalações. Mas também 2 pessoas votaram não, não vamos ampliar as nossas instalações. Deu empate duplo. Empatou. Empatou tanto a participação societária quanto o número de pessoas. E aí, qual que é o segundo critério de desempate? Aí não tem jeito. Se empatou desse jeito aqui, nesta situação, aí não tem jeito. Aí a decisão vai para o juiz, a decisão vai ser judicial. Olha o tanto que é importante isso que nós estamos falando, disso tudo. Porque este regramento, além de cair aqui na sociedade simples, eu posso aplicar a mesma regra para a sociedade limitada? Sim. É o artigo 1072. Eu já peço ao senhor, doutor, já peço à senhora, doutora, que já anote no seu caderno aí, ó, dar uma lida no artigo 1072. Porque o regramento que nós estamos estudando aqui, da sociedade simples, eu vou pegar esse mesmo regramento aqui de tomada de decisão e vou jogar lá na sociedade de responsabilidade por cotas limitadas. Show? Show de bola. Tem um resuminho aqui, mas eu não vou ficar ditando isso aqui não. Bem, é isso sobre tomada de decisão. O sócio também tem o direito de retirada, o direito de sair fora da sociedade. Não é tirar dinheiro do caixa, mas também chamamos isso aqui, nós também chamamos isso aqui de direito de recesso. Ó, o direito de retirada é a possibilidade que o sócio tem de sair fora da sociedade, de se retirar da sociedade. Está no artigo 1029. E a gente tem que estar atento com relação ao prazo da sociedade. Então, para que um sócio possa sair da sociedade, nós temos que saber se essa sociedade é por prazo determinado ou se é por prazo indeterminado. Porque as regras vão mudar. Se a sociedade for por prazo determinado, regra A. Se a sociedade for por prazo indeterminado, regras B. Ó, se for por prazo determinado, turma, aquela sociedade que tem data para acabar, o sócio só pode se retirar com justa causa e tem que ser judicialmente. Vai saber o que é justa causa. Né? Fica muito aberto, fica muito amplo. Já com prazo indeterminado, que é a regra, aí não precisa de justa causa. Não precisa de medida judicial. Basta uma notificação. É uma simples notificação. Ó, vou sair, moçada. 60 dias de antecedência, né? Um mínimo de respeito aí para os outros sócios, para que eles possam se preparar para a saída, para a retirada desse sócio. Então, como é que ficaria a regrinha? Cam para mim somente para o slide. Se quiser printar essa tela aí, fica de bom tamanho. Sociedade por prazo determinado. O sócio, para sair fora, para exercer seu direito de saída, direito de retirada ou direito de recesso, tem que ser somente uma causa justa e tem que ser judicialmente. Já se a sociedade for por prazo indeterminado, que é a regra, né? É a regra.
vai depender de uma simples notificação. É muito mais fácil para a sociedade com prazo indeterminado. Muito mais fácil. Por quê? É uma simples notificação. Tem que ficar atento com relação somente ao prazo de antecedência dessa notificação, né? Qual que é o prazo? O prazo da notificação é de 60 dias. Memoriza, por gentileza, esse prazo, anote no seu caderno. Pega o artigo 1029 e já dá uma destacada nele. Ok? Destaca aí a palavrinha notificação, destaca aí a data 60 dias. 60 dias. Show de bola? Muito bem. Sócio também pode ser excluído da sociedade. Sócio também pode ser excluído da sociedade. Olha aqui, comigo. Você tem o sócio A, o sócio B, o sócio C e o sócio D. O sócio A subscreveu, prometeu e pagou, integralizou 40 mil reais. O sócio B se comprometeu com 30% e efetivamente pagou 30 mil reais, num capital social aí de 100 mil reais, por exemplo. Se comprometeu e pagou. O sócio D também se comprometeu com 10%, foi lá e pagou 10 mil reais. O sócio C subscreveu 20%, mas não pagou. Ele não pagou. Este sócio aqui, nós chamamos de sócio remisso. Na linguagem popular é o sócio caloteiro, mas aqui para nós é o sócio remisso. Olha lá, sócio remisso. É o sócio que não integralizou suas cotas sociais. Ele pode ser excluído? Ele pode ser excluído da sociedade. O sócio tem várias opções aqui que os sócios podem fazer. Pode executar o contrato, pode reduzir a cota, ele pode excluir o sócio da sociedade. Fique atento aqui com a questão da exclusão da retirada dos exclusão do sócio, que é a retirada da sociedade, tá? Então, quando esse sócio ele é excluído ou ele mesmo exerce o direito de retirada, ele não recebe nada, não recebe. Recebe, sim. Então, como é que fica? Isso aí nós chamamos de pagamento dos haveres do sócio. Montei uma sociedade. Antônio montou uma sociedade com Benedito e Carlos. Antônio montou uma sociedade. Uma sociedade A, B, C. Antônio, Benedito e Carlos. Ao longo dos trabalhos dessa sociedade, Antônio decidiu que vai o quê? Que vai exercer seu direito de retirada, ou até mesmo ele é excluído. Ele vai sair com a mão na frente ou outra atrás? Não, ele tem haveres, ele tem créditos com os outros demais sócios, o pagamento dos haveres do sócio. É o artigo 1031 que eu preciso que você anote, doutor. Então, para que eu possa calcular o valor que Antônio tem de haver, tem de crédito com a sociedade, é necessário que se faça um balanço especial. Especial para esta situação, é o artigo 1031 do Código Civil. Preciso que você anote, porque essa regra aqui cai. Esta regra aqui cai, tá? Muito bem. Digamos que eu apurei lá que Antônio tem para receber na sociedade, através desse balanço especial, que tem para receber na sociedade 100 mil reais. Qual é o prazo que a sociedade tem para fazer o pagamento para Antônio? Poderia ser 1 milhão? Poderia ser 1 milhão. Qual é o prazo? Pessoal, para pagar os haveres do sócio, esse prazo tem que estar previsto no contrato social. Então a gente pode. Os sócios, quando for criar a sociedade, tanto sociedade simples como sociedade empresária, só se pode deliberar lá. Não, vamos pagar em 6 meses, 12 meses, 24 meses. Pode. O problema é quando o contrato social não fala nada. E quando o contrato social é omisso, é o que vai cair na sua prova. Quando o contrato social é omisso, não fala nada com relação ao prazo que a sociedade tem para acertar os haveres que o sócio tem na sociedade, aí a gente cai na regra geral.
Se o contrato for omisso, cuidado com isso aqui, doutor. Cuidado com isso aqui, doutor. Se o contrato social for omisso, o pagamento tem que ser feito em dinheiro. Não pode ser bens, não pode ser crédito. E o prazo de 90 dias. Olha lá, doutor Antônio. Se é o senhor que está saindo da sociedade, e o senhor tem R$1 milhão em haveres de crédito com a sociedade, e o contrato social não falou nada, o contrato social não falou nada sobre o prazo para fazer esse acerto, pagamento dos haveres que o senhor, Antônio, tem quando exerce o direito de retirador mesmo é excluído, se o contrato não fala nada, quanto tempo que a sociedade tem para fazer o pagamento? 90 dias. Ah, vamos pagar com bens e com crédito. Pode não, que o pagamento é somente em dinheiro. Caraca, professor, a pancada é grande, isso mesmo. Então, por isso que existe advogados e advogadas. Por isso que existe aí sócios preocupados com a sociedade e sócios que não estão preocupados com a sociedade empresária ou sociedade simples. Nesse caso, antes mesmo de dar vida a uma sociedade, seja ela empresária, seja ela simples, o ideal é que esse contrato social seja passado ao crivo de um advogado, que o advogado vai levantar essas questões. Então, olha lá, onde que está isso? É o artigo 1031, parágrafo 2º. E eu quero que você, por favor, tome nota. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias, se o contrato não fala nada. Via de regra, o contrato não costuma falar nada, o contrato é omisso. Por isso que essa questão cai na sua prova, ok? Show de bola, excelente. Estamos falando, então para mim, por favor, estamos falando de direito empresarial, estamos falando do tema de empresário. Empresário é gênero que comporta duas espécies, ou é empresário individual ou é sociedade empresária. O recorte nosso aqui é em cima de sociedade empresária. Mas para que nós possamos falar em sociedade empresária, necessário foi falarmos de sociedade simples. Por quê? Porque a sociedade simples forma a teoria geral das sociedades. É a parte geral do estudo das sociedades para você vir para a parte especial que você vai estudar as sociedades propriamente ditas. Você tem várias modalidades de sociedades, seja elas simples ou não. O nosso recorte aqui é a sociedade empresária, com um destaque para a sociedade de responsabilidade por cotas limitada. Uma vez que nós temos esses regramentos básicos da sociedade simples, agora a gente pode ir para as sociedades empresárias com destaque para a LTDA. Porém, como o tempo de exposição da nossa aula chegou ao fim, compete a mim, em nome da coordenação do curso de Direito, agradecer a sua participação e deixarmos os estudos das sociedades empresárias, em especial a sociedade de responsabilidade por cotas limitada, para uma outra oportunidade. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhora, que reservou um pedaço do seu tempo para estar aqui conosco. Sucesso nos estudos, forte e fraterno abraço. Até a próxima oportunidade.